torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai trazer aqui algumas informações relacionadas ao Gigante da Colina e vamos falar aqui, de um assunto muito preocupante que trata-se do momento do Vasco da Gama, que é o retrato de lá de trás, o que aconteceu, com o Vasco, uma falta de planejamento, uma diretoria que teve muitos erros, Sim, também temos que pontuar que teve alguns acertos, como o principal acerto esse ano, que eu vou pontuar aqui agora, foi a contratação do Ademar na janela do meio do ano, que é um excelente profissional, que trouxe excelentes jogadores aí, que deu um aqué, deu um a mais ali pro elenco do Vasco da Gama, conseguiu ali dar uma incorporada ali no elenco, do Vasco, graças ao Ademar, que contratou jogadores de utilizáveis, como no caso do Matheus França, a jogadores titulares absolutos, como no caso do Cuesta e do Robert Renan e Carlos Andrés Gomes. Enfim, os erros, na minha opinião, foi a falta de planejamento, ter contratado o Carille, um técnico que de jeito maneira deveria ter sido contratado para o Vasco da Gama, até porque o próprio presidente do Vasco da Gama sempre foi fã ali do Fernando Diniz, e já que ele é fã do Fernando Diniz, gosta do Fernando Diniz, gosta do estilo de jogo que o Fernando Diniz trabalha, da forma que o presidente do Vasco da Gama vê futebol, o Pedrinho, um time que joga bonito, com posse de bola, toques envolventes, um time que sobe a linha, de marcação, faz marcação-pressão no campo do adversário, tentando roubar a bola ali, para criar uma jogada com muita gente lá em cima no ataque, para tentar ali oportunidades para fazer gols, Então, o presidente do Vasco da Gama sempre gostou de um futebol vistoso, um futebol de alta performance, e contratou o Carille, que vai totalmente contra a tudo isso que eu acabei de citar, um futebol vistoso, um futebol bonito, toque de bola, um futebol ali um pouco mais moderno, vamos dizer que seja, moderno, ou até mesmo futebol dinâmico, muito toque de bola, alguns momentos ali jogando no campo do adversário, com muitos atacantes, essas loucuras que o Diniz faz aí, às vezes quando o time está perdendo, como foi nesses últimos jogos aí, contra o Juventude, contra o Vitória. Contra o Vitória deu certo, então muita gente aplaudiu ali o Diniz ter botado ali 6 atacantes, mas contra a equipe do São Paulo e contra a equipe do Juventude deu tudo errado, e muita gente já metendo pau aí, pedindo a demissão do Fernando Diniz, e na minha opinião não vejo dessa forma. Acho que não vai adiantar nada demitir o Diniz nesse exato momento, sendo que tem um jogo decisivo lá na frente, e quem seria aí o possível substituto caso o Diniz seja demitido. Então eu acho que, infelizmente, é confiar, que o Diniz e o time do Vasco da Gama vai dar a volta por cima depois dessa oscilada, essa falta de experiência, maturidade, de alguns jogadores, do próprio elenco, faltou aí um pouco de maturidade aí nessas últimas 3 partidas. Enfim, para não ficar dando muito rodeio, falando aqui dos erros do presidente Pedrinho, foi contratar o Carille, que vai totalmente contra ao que o Pedrinho pensa, de futebol, ao que o Pedrinho gosta, e ter contratado Marcelo Santana ano passado,
Tudo bem ali que o Vasco da Gama estava em um momento turbulento, a SAF tinha acabado de voltar para a mão do associativo, né? Naqueles problemas lá judiciais, né? Que o Vasco da Gama entrou ali com um pedido, né? Para recuperar a SAF, fez ali algumas críticas e algumas denúncias, né? Da antiga gestora da SAF 777, que é uma empresa super fraudulenta, né? Uma empresa que assim não tem nem justificativa tentar argumentar alguma coisa a respeito da 777, alguma coisa positiva, não. É uma empresa fraudulenta, onde o seu antigo CEO, né, que era o Josh Wandes, não sei se ele era o CEO ou ele era ali um dos líderes, né, da empresa, o frente, não sei, foi indiciado, né, inclusive vai comer cadeia lá nos Estados Unidos. Então ali foi um momento ali que todo mundo se uniu, né, e apoiou o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho. E logo quando ele assumiu, ele contratou Marcelo Santana. Até então tudo bem, né? Foi logo ali no começo, mas ali já foi um erro grosseiro, e que ele manteve esse erro para o ano de 2025, né, cara? Então ele acabou agravando aí o problema. Enfim, erros que o presidente do Vasco cometeu, e os acertos foi a contratação aí do Ademar, né? Também tem aí a situação da reforma de São Januário, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, né? Eu não vou nem dar rodeio, já vim logo emendando aqui, falando do potencial construtivo. O Vasco da Gama, no mês passado, né, recebeu aí o termo de transferência, né, em definitivo da prefeitura. Então agora falta só vender os 250 mil metros quadrados, né, que já está engatilhado para ser vendido para a Sold Capital, né, empresa que é do Wilson, né, o Wilson Borges, um cara endinheirado, um bilionário, um empresário muito forte aqui do Rio de Janeiro, né, que compra imóveis, compra terrenos, faz prédios, revende, compra, cara, só coisa grande. Esse Wilson Borges aí, que é o dono da Sold Capital, né, empresa que está interessada, já está palavrado aí para comprar 250 mil metros quadrados do potencial construtivo do Vasco da Gama, né, que é aqui na Barra da Tijuca, né. O Vasco ganhou esse terreno mais ou menos ali na área ali do Rio Centro, Rio 2, Abelardo Bueno, aquela região ali que é perto da onde rola ali o Rock in Rio, né? Tem a arena ali também, né? Onde é disputada a vôlei, tem ali uns lugares ali de esportes, né? Alguns condomínios ali aos redores ali, né? Parque aquático, tem bastante coisa ali. E o Vasco da Gama vai vender o seu potencial construtivo, que está localizado ali naquela região ali da Barra da Tijuca, né? Já beirando ali Jacarepaguá, né? Que fica ali com divisa ali com Curicica. Só quem é daqui da área, né? Eu moro aqui em Jacarepaguá, sei do que eu estou falando. Enfim, a Sold Capital vai adquirir 250 mil metros quadrados aí do potencial construtivo do Vasco da Gama, que vai totalizar aí algo em torno de 500 milhões de reais, isso mesmo. E outros 30% já está palavrado com outra empresa. O Vasco da Gama tem um total de 280 mil metros quadrados aí do potencial construtivo, que é de direito do Vasco da Gama, né? Enfim, e o prazo para o Wilson Borges adquirir, né? O Wilson Borges já está em negociações, já está conversando, né, há vários meses aí com o Vasco da Gama. E o Vasco tinha um prazo, né, se eu não me engano, até nesse mês de outubro,
o Vasco prorrogou um pouco mais aí o prazo, até porque o termo da prefeitura só saiu em definitivo esse mês, né? A prefeitura aí transferiu para o Vasco e o Wilson Borges estava aguardando, né, para fazer ali a compra do potencial construtivo, mas por conta aí do termo atrasou um pouco e agora o Vasco fez ali um novo acordo, né, com a empresa Sold Capital, né, e prorrogou aí mais um pouco o tempo para Sold Capital, né, do Wilson Borges comprar o potencial construtivo, e esse tempo aí vai até o dia 12 de dezembro, né, que a Sold Capital vai ter aí tempo para adquirir os 250 mil metros quadrados aí do potencial construtivo, né, e já tem até mais ou menos ali uma data marcada, né, para as obras começar. No caso, se o Vasco vender ali o potencial construtivo, realmente agora, dia 12, até o dia 12 de dezembro, as obras vai começar ano que vem, né? A ideia é que vai começar ali mais ou menos ali no primeiro semestre do ano de 2026. 500 milhões já dá para começar ali, né? E depois o Vasco vai vender mais 30 milhões de mil metros quadrados do potencial construtivo, que vai totalizar aí os 280 mil metros quadrados. E é muita grana, cara, muita grana. E acredito eu que vai dar sim para fazer a reforma do estádio de São Januário, e a obra vai começar mais ou menos ali no primeiro semestre do ano de 2026. 500 milhões ali, e depois vai ter a venda de mais 30 milhões aí, né? Que vai ser ali mais ou menos ali mais 100 milhões de reais, né? Eu acho que esse potencial construtivo do Vasco da Gama vai bater ali mais ou menos na casa dos 600 milhões de reais. E a ideia é que com esse dinheiro o Vasco da Gama vai reformar São Januário, e acredito que a capacidade vai ficar ali mesmo nos 47 mil espectadores. Dificilmente vai fazer, né, o outro projeto que é para 57 mil espectadores, né? Até porque o Vasco da Gama acho que vai explorar aí a venda dos camarotes aí, né? Para gerar ali um pouco mais recursos para a própria reforma de São Januário, né? E até mesmo o projeto inicial de 47 mil espectadores, né? Até porque tem ali a situação do entorno de São Januário ali, né? As ruas estreitas, né? Tem a comunidade lá do outro lado da barreira. Então acredito eu que se aumentar para 57 mil espectadores aí, vai ter que ter uma mudança um pouco mais radical, né? Um pouco mais brusca na situação ali do entorno. Então isso vai impactar um pouco, né, negativamente, e acredito que o Vasco vai ficar na defensiva, vai usar os 47 mil ali disponíveis, né, que já tem o projeto, não vai mexer, não vai ficar alterando, né, não vai gastar mais, consequentemente vai ficar ali na defensiva e vai para a situação aí dos 47 mil espectadores aí em São Januário, aí no novo estádio do Vasco da Gama. E a ideia já, né, como já trouxe no vídeo anterior, o Vasco já vem aí negociando com o Botafogo, vai pagar 250 mil por jogo para utilizar o Engenhão, né, nos 3 anos aí, né, que São Januário vai estar reformando, um acordo de 3 anos com a SAF do Botafogo, né, com o John Texto aí, que é o majoritário ali da SAF do Botafogo, né? Nem sei se é ainda o majoritário, tá mal desenrolado lá na SAF do Botafogo. Tá ali um pouco conturbado ali, né? Uma briga ali, o Texto parece que perdeu ali os direitos, aí uns
uns membros ali da diretoria ali do associativo do Botafogo, e a galera da SAF gosta do texto, tá apoiando ele para ele continuar, mas sendo que não tem dinheiro. Eu não sei de nada de Botafogo, sei que o negócio lá também não tá fácil lá em relação à SAF deles, e não tem nada a ver com isso. Eu sei que o Vasco da Gama vai pagar uma bolada nos próximos 3 anos aí para jogar no estádio Newton Santos, claro, tirando ali, né, as datas dos jogos do Botafogo e dos shows, quando tiver jogos do Botafogo e shows, né, ali no estádio do Newton Santos, ali no Engenhão. Se for ali mais ou menos no mesmo dia, né, e mesmo horário, vai ter ali algumas mudanças, né? A CBF com certeza vai ser comunicada, né? De repente o Vasco tiver um jogo ali para disputar às 6 horas da noite de um sábado ou de um domingo, e o Botafogo for jogar ali mais ou menos no mesmo horário, vai ter ali alterações, né, nos horários. De repente, vamos supor que o Botafogo jogue às 16 horas, por ser o dono do estádio, né, e o Vasco vai ali para um horário da noite, né, 8 horas, para dar tempo ali da torcida do Botafogo conseguir sair em segurança, né, a galera ali chegar em casa, o estádio ali evacuar de boa, né, para chegar o público do Vasco, para entrar, né, para ver o jogo do Vasco já ali no horário de 8 horas, 7 horas. Vai ter todo ali um movimento especial, né, para estar ali alterando e mudando ali certos tipos de situações, né. Enfim, essa informação aí pegou muita gente de surpresa, né, que também tinha a ideia do Vasco da Gama mandar jogos lá na ilha, né, do governador, no estádio da Portuguesa, em caso ali de um acordo, né, com a Portuguesa, gastar um dinheiro, reformar, dar uma maquiada, né, lá no estádio da ilha, né, e gastar menos, né, cara, gastar menos ali, fazer um caldeirão, fazer um alçapão lá no estádio da ilha da Portuguesa da ilha, né, cara. Então, essa informação, né, o Vasco da Gama vai de Engenhão, vai de Newton Santos, aí já tem um acordo fechado com o Botafogo. Tem ali algumas datas ali, né, para jogar no Maracanã. O Vasco tinha 4 jogos esse ano para fazer como mandante, né, e 4 jogos também no ano de 2026, total aí de 8 jogos para fazer como mandante, e não utilizou nenhuma data dessa daí, né, do acordo que tem com a dupla Fla-Flu, né, para mandar jogos no Maracanã, tirando os jogos do clássico. Os jogos dos clássicos não contam, tanto os jogos contra o Fluminense e também contra a equipe do Flamengo não conta, os jogos que o Vasco foi mandante, né. Por exemplo, esse jogo do Brasileiro contra o Fluminense na vitória, e no empate contra o Flamengo, ambos o Vasco foi mandante no Maracanã, e não utilizou os 4 jogos aí, né. O CEO da Vasco SAF afirmou ali que por questões de performance, né, dos atletas, os jogadores do Vasco da Gama também preferiram jogar em São Januário ao invés de jogar no Maracanã, né? Então foi respeitada aí a opinião dos atletas, né? Enfim, por isso o Vasco da Gama não utilizou aí os quatro jogos, né, que poderia ter feito no Maracanã, né? As 4 datas aí que tinha acordo com a dupla Fla-Flu. Enfim, questão mesmo de performance, né, e opinião ali dos jogadores, né, que contaram muito para essa decisão aí da diretoria do Vasco da Gama, né. Quem falou foi o CEO da Vasco SAF, né.
E a gente vem aqui também trazer essa informação em relação ao que eu vinha falando no início do vídeo ali, né? Que eu esqueci de pontuar que o Vasco da Gama tem um aproveitamento de 44% no ano. São 62 jogos, 21 vitórias, 19 empates e 22 derrotas aí, né? É inadmissível, é ridículo um time grande, um time gigante igual o Vasco da Gama, né? Um time com mais de 20 milhões de torcedores, né? Ter aí um aproveitamento abaixo de 50% em um ano, cara. Mesmo que muitos torcedores aí do Vasco da Gama achem que tá legal, tá bacana, que tá indo, que tá evoluindo, eu acho que tem um time razoável, né, nesse ano de 2025. Um time que de repente pode até surpreender aí, né? Tem ainda a semi da Copa do Brasil, tem ainda 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro, pode conquistar aí uma vaga na pré-Libertadores, né? Na minha opinião, caso ali abra um G8, o Vasco tem ali possibilidades, né, gigantescas. Caso volte, né, pro jogo, né, cara, porque o Vasco da Gama aí é um time desequilibrado, um time que ganha 4 seguidas, mas também pode surpreender ali, perder 3 seguidas, pode perder até 4, 5, não sei até onde vai chegar essa oscilação, essa falta de maturidade aí. Então, tô pontuando aí esses números aí, né, para estar aqui finalizando o nosso vídeo. O Vasco tem aí 44% de aproveitamento no ano de 2025, ridículo. Um time gigante aí tem que ter no mínimo ali, tem que ficar pelo menos ali no meio termo, né? Na merda do mesmo jeito, cara. Meio termo é como se fosse ali nem barro e nem tijolo, né, cara? Ali um negócio ali meio broxante, né? Mas, enfim, é isso que tem, né, para a torcida do Vasco. Um aproveitamento aí de 44%, né? Coisas aí que é oposta à história que o Vasco da Gama tem, né? Um time gigante, um time que é locomotiva, né? Um time que é puxador, não é nenhum vagão, né? Não é nenhum objeto para você ficar ali desfazendo, né? Para você sempre deixar ali como opção, né? O Vasco da Gama sempre foi um carro-chefe, né? Sempre nasceu ali para ser o puxador do trem, né? Para ser locomotiva, não para ser vagão. Então, 44% aí, na minha opinião, é ridículo. É uma coisa aí que tem que ser melhorada, né? E quem sabe aí nesses próximos 7 jogos, né, que o Vasco vai ter, contando com os jogos da Copa do Brasil para finalizar o ano de 2025, vamos aqui mandar energias positivas, né, para os jogadores do Vasco da Gama conseguir aí dar a volta por cima, né? Quem sabe chegar na final da Copa do Brasil, né, e disputar um título aí, coisa que não acontece há alguns anos, né, cara? Há alguns anos, coisa também que é triste, né? Mas tem que falar aqui, a gente não pode ficar ocultando nenhuma informação, nenhuma estatística, né? E também a gente não pode também ficar brigando contra os números, né? Tabus, tudo que tiver que falar a gente vai falar aqui e vamos estar deixando a nossa opinião. E é isso. Já em relação ao jogo contra o Grêmio, né, o Vasco está aproveitando a data FIFA para recuperar alguns jogadores, né, como o Matheus França, que está em baixa, Tietê, Hugo Moura e o Verratti. E espero que esses jogadores aí consigam se recuperar, né, consigam ali receber um vigor, né, receber ali também umas instruções, né, do técnico do Vasco, que eles passem também no psicólogo, que aconteça tudo aí com esses jogadores aí, porque tem que recuperar o mental dessa galera aí, do Verratti, do Matheus França, do Hugo Moura, do Tietê, de alguns outros jogadores também que estão
meio desconcentrado, né? E com a forma física também um pouco já desgastada, né? Como no caso do Nuno, que deu uma caidinha também, PH, mesmo sendo convocado aí para a seleção, né? Espero que essa data FIFA aí sirva para recuperar essa galera aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Próximos vídeos aqui do canal a gente já vai vir falando muito do jogo contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, né? Jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. E é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Não esquece de deixar aquele likezão aí. Fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.